Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Kézia Azevedo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E hoje eu tenho algumas perguntas para você. Você tem sido fiel para com aqueles que estão ao seu lado? Você é um amigo fiel? E como é ser fiel? Esse tema de fidelidade me lembra muito de um filme que eu assisti. Ele foi lançado em 2009, de uma história que aconteceu lá no Japão, baseado numa história real, entre um cachorro e o seu dono. Ele se chama Sempre ao Seu Lado. E esse filme, ele retrata a fidelidade daquele cãozinho com o dono dele, que era um professor que ia trabalhar, e ele acompanhava o dono dele até a estação todos os dias, até que teve um dia que o professor sofreu um AVC, não retornou mais, e aquele cãozinho ficou esperando por ele na estação por muitos e muitos dias. A fidelidade daquele cão muito me chamou a atenção e eu chorei muito assistindo esse filme, e se você não assistiu, eu recomendo. Porém, hoje o nosso vídeo eu vou falar sobre a fidelidade humana. Deus espera de mim a fidelidade e lealdade. Isso é muito mais valioso do que sermos considerados fiéis a todos que nos cercam. É sermos fiéis a Deus, fiéis aos princípios da palavra de Deus, custe o que custar. Se formos fiéis a Deus, consequentemente seremos fiéis aos que amamos. Vou falar da fidelidade humana então hoje, não dos cães que, como nós já sabemos, eles são muito fiéis aos seus donos. Na Bíblia temos um exemplo de uma pessoa que foi muito fiel a Deus, foi Daniel, pois ele não se importou de passar uma noite na jaula de leões do que um dia sem orar. Para você que não conhece a história, o rei Dario fez o decreto: 30 dias sem orar, sem adorar outros deuses, a não ser o próprio rei. Mas Daniel, que já tinha o compromisso firmado com Deus de orar 3 vezes ao dia, continuou sendo fiel a Deus, mesmo diante de uma ordem que quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. O que você faria nesta situação? Continuaria orando e adorando a Deus ou pararia? De onde Daniel tirava forças para enfrentar provas e continuar firme no propósito de Deus, firme no compromisso que ele tinha de orar todos os dias? Daniel foi fiel a Deus no relacionamento que ele tinha com Deus e não deixou o medo e o desespero dominá-lo diante de algo tão ruim que estava imposto pelas autoridades. Ele não deixou que isso desanimasse ele. Ele não parou, ele não desistiu de ser fiel a Deus. Qual foi o resultado disso tudo? Qual foi a resposta de Deus? Daniel conheceu ao Deus que é fiel. A fidelidade de Deus também se fez presente, mas de uma maneira muito mais forte e sobrenatural. A fidelidade de Deus trouxe o milagre e os leões não devoraram Daniel. Deus é fiel. E hoje em dia, o mundo precisa de crentes fiéis aos princípios cristãos. O mundo precisa de cristãos que não se corrompem e não se vendem. Pessoas verdadeiras, honestas e fiéis ao que a Bíblia diz. O mundo de hoje precisa de pessoas cuja consciência seja tão fiel ao dever como o GPS é ao destino. Pelo menos deveria ser. Mas o que eu quero dizer é que ser fiel é ir até o fim, cumprindo o que você acredita, independente das circunstâncias. Esqueça este negócio de ser oportunista, que muda de opinião e de objetivo conforme o que é tendência. Quem é fiel vem na contramão dos oportunistas. Com quem é fiel, eu acho que não existe esse negócio de jeitinho, mentirinha. Mas como podemos ser fiel a Deus hoje em dia? Como eu tenho que orar 3 vezes ao dia? A resposta é: devemos ter a fidelidade para seguir o plano de Cristo, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, através do anúncio das boas novas, da verdade que existe somente em Cristo Jesus. É isso. Seja fiel a Deus e que Deus te abençoe.